Graça e paz, igreja. Amém. Para a gente é uma honra estar aqui, ser convidado, né? Eu tenho certeza que esse seminário de vocês vai ser sobrenatural, porque Deus está na frente. E eu sempre falo que uma igreja missionária é uma igreja próspera. E hoje eu vejo essa prosperidade aqui. E nós já andamos em muitas igrejas e elas não são com essa excelência que vocês estão vivendo hoje. E isso são promessas do Senhor na nossa vida. Isso são promessas do Senhor na sua vida. Quando nós semeamos, nós colhemos. E com certeza vocês daqui, vocês semearam. E vocês já estão colhendo. Amém? Que esses 2 dias sejam um dia sobrenatural para vocês. E que o ID do Senhor arda no seu coração, porque tem que arder no nosso coração. Deus não nos escolheu para ficarmos sentados na igreja. Deus nos escolheu para que nós vá e dê frutos. E frutos em abundância. Esses frutos podem ser aqui em Porto Velho, pode ser no Brasil, pode ser fora, como essa igreja sustenta missionários fora. Amém? Que esse tempo seja grandioso para vocês. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, o seu ministério. Tá? Muito obrigado. Uma noite, com certeza Deus tem o melhor para vocês nessa noite. Amém. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Deixa eu dar um apoio aqui. Amém. Glória a Deus. É um prazer estar aqui de novo, queridos. Toda honra, toda glória seja para o nosso Deus, pelo privilégio de podermos ser canal de Deus nesse lugar, na vida de vocês. E louvo a Deus por você estar aqui. Porque se você está aqui é porque você escutou uma convocação de Deus. E certamente Deus tem algo para liberar sobre a sua vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer também os irmãos lá da comunidade Shekinah que estão aqui. Quase todos ali. Levante a mão aí. Olha aí, ó. Ouviram a convocação também e estão aqui conosco, em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você aqui, para nós remirmos o tempo, a abrir a sua Bíblia para Mateus capítulo 24. Em nome de Jesus, esse lugar já está sob domínio absoluto dele, em nome de Jesus, do Espírito dele. Mateus 24, capítulo 24, versículo 9 ao 14. Eu uso a versão Nova Bíblia Viva, eu não sei qual é a sua aí, mas a essência é a mesma. Amém? Então vou ler aqui, nessa versão aqui, você vai acompanhando aí, na sua versão, em nome de Jesus. Diz assim a palavra: então vocês serão perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados no mundo todo por minha causa. Muitos de vocês vão abandonar a fé e trairão e odiarão uns aos outros. Aparecerão falsos profetas que enganarão a muitos. O pecado aumentará por toda parte e esfriará o amor de muitos. Mas aqueles que ficarem firmes até o fim serão salvos. E as boas novas do reino serão pregadas pelo mundo inteiro, para que todas as nações as ouçam, e depois virá o fim. Pai, em nome de Jesus, obrigado por sua palavra. Obrigado, meu Deus, porque a sua palavra é o poder do Senhor que liberta, é o poder do Senhor
para a salvação de todo aquele que nela crê. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela amplia o nosso entendimento, e ela estabelece fundamentos, alicerce para a nossa fé. Espírito Santo, nós lhe convidamos a conduzir essa palavra, a revelar essa palavra, porque se ela não for revelada, será somente letra e não produzirá o impacto no qual ela foi designada, ela foi liberada pelo Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos toda voz contrária, todo espírito de distração, todo espírito maligno seja amarrado, neutralizado, e o Senhor seja soberano nesse lugar, em nome de Jesus Cristo, e o Senhor faça a obra que está na sua agenda para esta noite, em cada coração aqui, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, diga glória a Deus. Glória a Deus, amém. Pode se assentar. Olhe para o seu irmão aí, bem no olho dele, e diga assim para ele: dias difíceis produzem homens fortes. Diga de novo: dias difíceis produzem homens fortes. O que isso tem a ver, queridos, com essa palavra que nós vamos, pelo Espírito, estar liberando sobre as suas vidas? Nós estamos, queridos, todos nós sabemos que estamos numa chamada, numa missão, e o congresso aqui a conferência de vocês é uma conferência missionária. Todos nós sabemos disso, todos nós sabemos que o Senhor nos escolheu e nos designou. Todos nós sabemos de cor Mateus 28, que fala da grande comissão. Ele nos chamou, Ele nos ungiu, Ele nos comissionou, e dizendo: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nesses versículos todos está aí os 4 pilares da visão celular, que é o ganhar, é o consolidar, é o discipular, é o enviar. Todos nós sabemos disso. Mas estamos vivendo dias difíceis. A irmã Delina começou aqui falando sobre dias difíceis. É o tema dessa palavra hoje: dias difíceis produzem homens fortes. Então, esse texto que o Senhor Jesus deixou para nós, queridos, esse texto é relacionado a esses dias difíceis. Não que aquilo que já passou não foram difíceis. A Bíblia nos mostra, desde que a igreja primitiva foi implantada, que a igreja vive dias difíceis todo o tempo, de geração a geração, ela está vivendo dias difíceis. E aqui Jesus, ele fala, lemos alguns versículos somente desse texto. Na verdade, o capítulo 23, 24 e 25 de Mateus está falando desse tempo. Mas aqui especificamente tem algumas coisas muito interessantes para nós. E Jesus, ele está falando aqui: então vocês serão perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados no mundo todo por minha causa. Muitos de vocês vão abandonar a fé. Diga misericórdia. Diga: eu não quero ser um desses. Muitos serão odiados, muitos abandonarão a fé, e trairão e odiarão uns aos outros. Aparecerão falsos profetas, que enganarão a muitos. O pecado aumentará e se multiplicará por toda parte, e o amor esfriará de muitos.
E aí vem um versículo aqui, uma chave extraordinária nesse texto aqui, que diz assim: mas aqueles que ficarem firmes, aqueles que estiverem fundamentados, aqueles que estiverem firmes. A palavra de Deus diz que Jesus é a rocha da nossa salvação, queridos. A palavra de Deus diz em Mateus, no encerramento do Sermão do Monte, o Senhor Jesus diz a mim e a você que aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem que edifica a sua casa, edifica a sua vida sobre a rocha. E quando vierem os dias difíceis, os vendavais, os terremotos, os maremotos, quando vierem os dias difíceis que baterão com ímpeto na vida dessa pessoa, ela permanecerá firme e inabalável. Estamos vivendo dias, queridos, difíceis, e pela ótica natural aqui, nós estamos enxergando que as coisas vão ficar mais difíceis ainda. Estamos vivendo hoje no mundo todo, não é só no Brasil. O Brasil está vivendo um momento agora, um momento que pode se consumar em uma situação muito complicada para a igreja, para aqueles que professam a sua fé em Jesus Cristo. Mas isso vai nos paralisar, queridos? Eu pergunto para você, isso vai nos paralisar? Isso vai nos impedir de continuar a missão a qual o Senhor nos entregou desde a igreja primitiva e a qual já viveu todas as gerações, queridos, viveram dias difíceis. Todas as gerações já viveram dias difíceis, de perseguição, dias de dificuldade para pregar o Evangelho. Mas pregar o Evangelho, todos nós aqui, eu acredito, não tem nenhum aqui que está nesse momento aqui, que não seja fruto de uma missão, que não seja fruto de alguém que se dispôs a fazer ou viver a chamada de Deus missionária, e chegou até mim, até você, para pregar o Evangelho, e hoje eu e você estamos aqui. A minha vida, a minha história é assim. Eu sou fruto de uma missão, de alguém que se deixou ser levado, conduzido pelo Espírito do Senhor Deus, e deixou a sua nação de origem, deixou os Estados Unidos, deixou as suas empresas, sua riqueza nos Estados Unidos, e veio para o Brasil há mais de 50 anos atrás. E eu sou fruto disso. Um dia chegou a mim o Evangelho, por causa desse homem, o apóstolo Eduardo Melvin. E veio para o Brasil, largou tudo, veio dar a vida dele aqui no Brasil, morreu aqui no Brasil. E depois de muitos e muitos anos trabalhando por várias regiões do Brasil, eles se entregaram definitivamente para a Amazônia. E implantaram uma base em Santarém. De lá hoje, o mundo inteiro vem a Santarém para conhecer o que está acontecendo lá. E acontecendo no mundo todo. Um homem que dedicou sua vida, e nos últimos dias a sua vida, já muito idoso, que quase não conseguia mais nem caminhar, mas ele não abandonou o cajado. E os últimos dias de vida dele foi trabalhando em Maués, no Amazonas, queridos, com os índios. E um grande avivamento entrou nessa nação e nas nações da terra por causa desse homem. E eu sou um dos frutos desse homem. Um homem que tinha uma frase que marcou minha vida. Alguns dias atrás, o neto dele estava no túmulo dele lá em Santarém, e estava falando sobre essa frase. E essa frase eu carrego ela desde que eu nasci de novo, porque eu ouvi esse homem abrindo a sua boca e falando essa frase continuamente, dezenas e dezenas de vezes eu ouvi ele falando, e ele dizia assim: só uma vida eu tenho, somente aquilo que em Cristo eu faço permanecerá.
Só uma vida eu tenho, somente aquilo que em Cristo eu faço vai permanecer. O resto, tudo vai perecer. Mas essa era a frase que ele usava. Essa era a frase que ele falava. Então dias difíceis estão de geração em geração presentes, queridos. E hoje aqui, eu quero lhe dizer algo aqui, eu quero te dar uma notícia que você já sabe, mas talvez você ainda não, ou talvez tenha perdido essa conexão aqui. Você sabia que os momentos de maior crescimento e explosão da igreja foram os momentos em que a igreja mais foi perseguida, em que a igreja mais viveu dificuldades? Alguns dias atrás eu ouvi alguém falando de missões, e ele dizendo que hoje o país que mais cresce o evangelho, a pregação do evangelho no mundo, não é a China, que é um país que se persegue muito, mas não é os Estados Unidos, não é o Brasil. E eu ouvi desse missionário ele dizendo que o país que mais cresce hoje o evangelho, a pregação do evangelho, é o Irã. A nação mais complicada, uma das nações mais complicadas para se pregar o evangelho. E Deus levanta, inclusive é uma outra palavra que eu ministro, Deus levanta, o sopro do Espírito, queridos, vai vir sobre, não vai parar. Eu quero dizer que não tem dificuldade alguma que seja capaz de paralisar o plano e o propósito de Deus aqui na terra. Nada pode paralisar, absolutamente nada. O sopro do Espírito vai vir e vai encontrar um coração disponível, no qual ele vai mexer, ele vai trabalhar, ele vai estruturar esse coração, e ele vai capacitar esse coração para ir para uma nação dessa, por exemplo. Para ir para uma região que talvez ninguém vai. Eu quero dizer algo para você. Os momentos de maior crescimento e explosão da igreja do Senhor foram em tempos de muita perseguição e guerra. Eu quero que você repita, olhe para o seu irmão e diga assim: o comodismo, olhe para ele e diga bem alto, diga: o comodismo produz homens fracos e distantes dos fundamentos da fé. Você ouviu aí? O comodismo produz homens fracos e distantes dos fundamentos da fé. Por que que isso acontece, queridos? Porque não haverá crescimento sem as crises, sem as dificuldades. Nada cresce se não tiver dor, se não tiver... Aliás, uma gestação, querido, vocês sabem como que funciona a gestação. Para nascer uma criança, tem que ser na dor. Senão não dá-se esforço e dor. Não haverá crescimento consistente e forte em um ambiente de conforto. Escute isso. Não haverá crescimento consistente e forte em um ambiente de conforto. A zona de conforto é um problema para as nossas vidas. Sim ou não? Toda zona de conforto nos paralisa. Nos coloca em um estágio de inércia. E a gente não conquista, não vai para frente, não avança. A igreja primitiva experimentou um grande avivamento em meio a uma verdadeira guerra, em tempo que Roma dominava sobre Israel, e em paralelo os próprios líderes judeus eram a maior fonte de resistência e perseguição contra o evangelho. E você sabe da história, não preciso contar para você. Todos os apóstolos do Senhor Jesus, com exceção de João, todos eles se tornaram mártires. E quem matou esses homens, queridos? Foram exatamente os líderes, foi movimentado pelos líderes religiosos da época, os judeus. Eles que estavam por trás. E a grande maioria deles foram mortos por uma perseguição, uma resistência e perseguição dos próprios judeus. Então,
Nós podemos estar enfrentando hoje, eu não sei qual é a sua situação, eu quero trazer você para uma realidade aqui, de missões. Eu sei que vocês fazem missões em outros países, vocês investem nisso, glória a Deus por isso. Mas eu quero chamar você para o campo missionário hoje, da sua Jerusalém, o campo missionário da sua casa, da sua família, da sua cidade, do seu bairro. Eu quero chamar você hoje para a realidade local aqui. Vocês trabalham com células. Células é a maior ferramenta que vocês têm nas mãos para fazer um rebuliço nessa cidade, nesse bairro onde vocês estão plantados, ou onde você mora, porque a sua casa pode ser uma célula. Como disse a irmã Adelina aqui, a sua garagem pode ser uma igreja. Eu quero dizer para você que uma célula é o início de uma igreja, queridos. Uma célula é o início de uma igreja. Você pode fazer missões, não importa o tempo que nós estamos vivendo, as dificuldades do tempo, você já sabe que as coisas ainda vão ficar piores. Mas não pare, não paralise, não fique parado. Eu lhe pergunto aqui, que desculpa nós temos para não avançarmos na missão? Que desculpa nós temos para não avançarmos? Ou para não darmos continuidade de uma forma mais forte, consistente, de uma forma mais ousada? Porque o Senhor nos deu o espírito de ousadia, queridos. A palavra de Deus diz em Timóteo 1,7, que Ele não nos deu espírito de covardia, mas nos deu um espírito de poder, de ousadia, nos deu espírito de amor, de equilíbrio. Ele nos deu um espírito, queridos, que é capaz de nos capacitar a entrar em qualquer lugar sem ter medo, sem ter nada como obstáculo, e você pode chegar lá. Não temos desculpas. As dificuldades são os mecanismos do próprio Deus para nos fazer fortes e indesistíveis. Quanto mais fogo, mais pressão. Quanto mais pressão, mais moles, maleáveis e quebrantados nos tornamos, mais sensíveis ao Espírito. Às vezes a gente ouve assim, a gente trabalha com célula também há muitos anos, há 30 e tantos anos. Mas às vezes a gente ouve líderes dizer assim: pastor, aquela área, aquela região lá é muito difícil, ninguém quer nada com nada, e que a gente vai pregar e eles resistem, às vezes bate a porta na cara da gente, e a gente vai convidar, e tem tantas estratégias hoje para a gente chegar, a gente entrar. E eu lhe pergunto, isso é diferente do que era na igreja primitiva, do que foi em cada geração, queridos? Sabe quem eu era? Eu era o cara que batia a porta na cara daqueles que iam lá de manhã cedo no domingo, levar um folhetinho, querer me evangelizar. Eu era o cara que ficava irado. Eu era o cara que resistia. Eu era aquele que criticava, que falava, que odiava crente. Eu era esse. Mas um dia, queridos, o Senhor me pegou. Um dia o Senhor encontrou no meu coração um espaço que Ele precisava para quebrar todo o argumento, toda a resistência que tinha aqui. Um dia Ele me encontrou, queridos, no meio de todas essas coisas que eu fazia, toda a resistência que eu tinha. O Senhor chegou lá. Sabe por quê, queridos? Porque não há coração que o Senhor não possa quebrar se tiver oração por trás, se tiver jejum por trás. Ei, cadê aqueles que oram aqui? Cadê os intercessores? Cadê os jovens aqui? Os jovens apaixonados por Jesus?
Cadê os jovens? Cadê os Davis aqui? Você sabe quantos anos Davi tinha quando foi chamado, queridos? José, vocês sabem quantos anos tinha quando começou o processo de Deus na vida dele? Cadê os jovens? Cadê esses jovens? Cadê os jovens do momento, da atualidade? Cadê os jovens da nossa geração, queridos? Cadê? Onde estão os jovens que se dobram, que se prostram, que adoram, que louvam, que jejuam, que oram por horas e que estão ali gerando e liberando, dando a legalidade para o Espírito entrar nesses corações que são duros? Não existe lugar difícil, queridos. Existem crentes moles. Existem homens fracos na fé. Por isso o tema hoje, os dias difíceis formam homens fortes e mulheres fortes. Porque se não tiver dificuldade, a gente vai cair na zona do conforto, queridos. Fica tudo muito fácil. As dificuldades são os mecanismos do próprio Deus para nos fazer fortes e indesistíveis. Porque quanto mais fogo, mais pressão, mais moles, maleáveis, mais quebrantados, mais sensíveis ao Espírito. Você já viu que quando as coisas começam a ficar ruins lá na sua casa, na sua vida, você sabe para onde você tem que ir? Você corre lá para o quartinho secreto, meu filho, vai chorar, vai adorar, vai dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. E sabe o que vai acontecer? Quebrantamento. Teu coração fica mais sensível, você começa a ouvir a voz de Deus, você começa a receber o conforto, o consolo de Deus, e as coisas começam a acontecer. Porque é assim. Em meio a esses ventos, ou a esses eventos da igreja primitiva, ou desse momento agora, da palavra que nós lemos, queridos, Jesus nos dá essa chave, dizendo: aqueles que ficarem firmes até o fim, esses serão salvos, e o evangelho da salvação será pregado em todas as nações. Esse tempo é o nosso tempo, queridos, e nós precisamos permanecer firmes. Firmes, nada pode nos abalar, ou se vier contra nós, que seja para nos edificar, que seja para nos fortalecer, para nos manter, ou para nos forjar como homens e mulheres que estão firmes, firmados. Sempre vamos enfrentar perseguição, sempre haverá aqueles que nos julgarão, nos acusarão, nos caluniarão, nos odiarão por causa de Jesus e sua palavra. Muitas vezes se levantarão contra nós com um propósito de nos desanimar e nos paralisar e consequentemente nos esfriar. Esses dias agora, nessa virada aí de domingo para cá, queridos, quantas pessoas nas redes sociais estão aí falando: cadê o Deus de vocês? Cadê o Deus de vocês? Esse Deus medíocre. Tem um cara aí que, misericórdia, que Deus tenha misericórdia dele, de tanta besteira que ele falou a respeito de Deus e da minha vida e da sua vida, porque é a nossa fé que está sendo colocada em jogo aqui. E isso é só o começo, queridos. E nós vamos parar, nós vamos esfriar por causa disso? Tem gente que ficou oprimido essa semana. Ficou oprimido. Cadê Deus? O que aconteceu? Deus é soberano, queridos. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. E nem você, nem cabe a nós tentar compreender, entender o que vai acontecer amanhã. Mas uma coisa eu sei: Deus está no controle de tudo isso. Deus não deixou de ser Deus porque não aconteceu como nós queríamos, queridos. E não sei o que vai acontecer amanhã, como eu estou falando, ou depois de amanhã. O futuro pertence ao Senhor. A nós pertence viver o dia de hoje e cumprir aquilo que está proposto pelo Senhor para as nossas vidas. Então, o chamado missionário sempre nos coloca na geografia do desconhecido. Isso é um grande desafio da fé, queridos. Quando você é enviado para algum lugar, você não sabe o que você vai enfrentar lá. Você tem uma leve noção, mas você não sabe exatamente o que vai acontecer. Eu lembro quando Deus falou comigo para vir para Porto Velho, há 27 anos atrás. E a coisa era sinistra, porque eu nem conhecia Porto Velho. E eu recebi uma palavra profética na manhã de um domingo.
do bispo Robson Rodovalho, que estava num congresso missionário nosso lá em Santarém, e ele foi pregar na nossa igreja, numa das nossas igrejas, onde eu estava, onde congregava, e de manhã ele pregando, de repente ele liberou a palavra profética para a minha vida. E eu fiquei, e quando vem de Deus, a gente fica só esperando, como que isso vai acontecer, como é isso, o que está pela frente. E a palavra é: eu te enviarei para um lugar onde você não conhece. E na segunda-feira de manhã eu estou conversando com um dos nossos pastores a respeito exatamente da palavra que eu tinha recebido no domingo de manhã. E quando eu estou conversando com ele, tocou o telefone na sala da minha casa, onde eu estava com esse pastor, e era o meu irmão mais velho, o primogênito, que mora aqui muitos anos aqui em Porto Velho, estava me ligando, sondando a minha vida, como é que estava, aquela coisa toda. E aí falou: eu estou abrindo uma empresa em Porto Velho, eu gostaria que você viesse por aqui, você viesse para cá. E aí eu já liguei as coisas, uma terra que eu não conheço. E aí rapidamente eu conversei com a minha esposa, com Maricélia, e eu disse, e oramos, e eu disse para Deus: Senhor, se o Senhor nos quer levar, que a palavra de ontem está relacionada com esse telefonema de hoje, o Senhor vai ter que confirmar 3 coisas, porque a gente é assim, né, queridos? A gente sempre tem que ter, né, uma confirmação, 1, 2, 3, porque senão a gente sempre faz como o Gideão, né? Se o algodão aqui amanhecer encharcado, eu acredito no Senhor. Aí o algodão amanheceu encharcado, aí diz: não, Senhor, vamos fazer o seguinte: se nessa outra madrugada agora o algodão amanhecer seco, aí eu acredito no Senhor. E as 2 coisas aconteceram, e Gideão ainda estava em dúvida. Essa é a verdade. Por quê, queridos? Porque a chamada missionária, ela sempre nos coloca na geografia do desconhecido. Vai ser uma luta interna no coração. E talvez aqui, o pastor Jean não está aqui, né? Talvez aqui o pastor Jean está dizendo aqui para você: você vai ser líder de célula lá no bairro fulano de tal, lá na tua região. É um desconhecido para você. Mas eu quero dizer para você que o resultado vai vir exatamente na resposta que você vai dar. É a atitude de fé, é a disposição que você vai dar para Deus. E aí Deus vai começar a mover, Deus vai começar a te direcionar, Deus vai começar a te dar graça, Deus vai começar a te dar ousadia, intrepidez, e a partir da oração que você está lá no teu secreto, Deus vai construindo uma mudança naquele lugar, naquela geografia, naquela casa, naquela família, naquele coração. Lembre-se de uma coisa: quem convence o pecador do pecado, do juízo, não é você, é o Espírito do Senhor Deus. Então não tem lugar difícil, não tem pessoa que não possa nascer de novo, queridos. Se tiver oração por trás, jejum e oração por trás, você vai ver que as coisas vão acontecer. E o resultado dessa história minha é que eu estou aqui há 27 anos. As 3 coisas que nós colocamos diante de Deus, e uma delas era muito difícil. Era mais difícil, era o Senhor convencer a Maricélia a largar tudo lá em Santarém, largar a família, pai, mãe, o emprego que ela tinha, estatutária do município, ganhando muito bem, largar tudo para vir para Porto Velho, a terra do desconhecido, a geografia do desconhecido. Foi difícil. Os primeiros meses, Maricélia, eu chegava em casa todo dia do trabalho, a Maricélia estava chorando em casa, e ela dizia: eu vou me embora, eu vou te deixar e vou me embora. E eu dizia para Deus: Deus, o Senhor confirmou tudo, por que agora está assim? Foi guerra, queridos. Foi difícil, foi muito difícil. E eu digo para vocês que não foi tão difícil para mim quanto foi para ela. Porque ela deixou
tudo para trás. Ela deixou mãe, pai, irmãos, tios, tias, a terra do nascimento dela, ela deixou para trás, queridos. E um ótimo emprego. Ela largou tudo e veio para cá. E hoje nós estamos aí há 27 anos. Então, o chamado missionário sempre nos coloca na geografia do desconhecido. Isso é o grande desafio da fé. Os lugares que somos lançados como instrumento para implantar o reino de Deus sempre serão desafiadores e com muitos obstáculos, os quais serão vencidos única e exclusivamente pela fé e a ação, a oração e muita ação, muita atitude.